Sempre se ouviu e ainda é muito discutida a palavra acessibilidade em toda a sociedade. Porém, nunca foi colocada em prática e nem respeitada de forma total. Entrevistamos pessoas que contêm alguma deficiência e falam da acessibilidade em Parnaíba. Em Parnaíba, e como em todo o país, ainda deixa muito aquém, né? É necessário haver uma propaganda, né? Uma mídia pela televisão mostrando que a questão da acessibilidade não é só para pessoas portadoras de deficiência como eu, mas também qualquer outra pessoa, né? Inclusive tem uma mídia falando com relação à questão de carrinhos de bebê que não conseguem subir a calçada, assim como também um cadeirante não pode, devido a essa impossibilidade, né? Essa falta de até coerência. Eu acredito que a acessibilidade em Parnaíba esteja só no papel. Haja visto que se nós precisarmos de acessibilidade pelas calçadas que nós temos, são todas tomadas por bares, comércios e calçadas sempre com desnível. Tem muitos lugares, lojas que eu vou e não tem acesso a rampas. E isso é muito complicado, não só para mim, mas para pessoas que andam em cadeira e que têm algumas dificuldades. É muito precário ainda. A maioria dos locais públicos não dá esse conforto para a população no geral, para que ela possa ir e vir sem dificuldades. É o caso de calçadas, avenidas e transportes. E os poucos locais que contêm algo para facilitar a passagem são deixados de lado, como estacionamentos e passarelas com corrimão, que são utilizados para outros fins. Nós temos um problema muito sério com relação às rampas para deficientes, né, para cadeirantes, e que são desrespeitadas em portas de bancos, né? Os empresários em nossa cidade e em muitos locais do país não valorizam a questão de, por exemplo, deixar as rampas, fazer as rampas, ter essa preocupação, né? Há essa dificuldade. São poucas as empresas aqui em Parnaíba que fazem isso. Pessoas com deficiências físicas, de pernas, de membros inferiores, dificilmente eles conseguem se locomover. Não conseguem o transporte urbano da cidade, não oferece qualidade de acessibilidade. Haja vista que nós só temos bestas rodando por aqui e sempre lotadas. Isso é uma das maiores dificuldades. As rampas que nós vemos aqui de acessos para portadores e cadeirantes são sempre ocupadas para transporte de moto, para fazer cortes aí nas avenidas e encurtar caminhos. Temos também a questão de rampas, que muitos, quando eu vou em supermercado, em algum lugar que tem carro parado, aquela questão toda, e é tão falado isso em meios de comunicação e as pessoas nunca se atentam a isso, né? O quanto é importante. Mesmo diante de tantas dificuldades, Denis, Francisco e Cíntia conseguem atropelar todo o preconceito e os obstáculos existentes, criando suas formas de escape no meio em que vivem. O transporte foi uma outra conquista na minha vida. Eu passei um grande período da minha vida andando de cadeira de rodas. E depois eu resolvi que eu não aceitaria ficar o resto da minha vida de cadeira de rodas. Então eu comecei a pesquisar, com pessoas amigas que tinham oficinas de moto, comecei a pesquisar nessas oficinas e foram 6 meses de pesquisa. Depois encontrei um torneiro mecânico, o Raimundo, que nos apoiou no projeto que a gente já tinha programado e juntos fizemos o primeiro triciclo de Parnaíba. Quanto à superação, a mim eu acho que foi muito uma coisa de cabeça minha, de um apoio familiar que eu tive e de acreditar num Deus todo-poderoso. Até porque eu acho que eu não estava preparado para o que nós chamamos aposentadoria, que ainda é um dos traumas para todos nós brasileiros, que o aposentado, para mim, é você se sentir inútil a uma sociedade. E eu entendo que eu ainda posso ser útil a alguma coisa. Foi o que me fez tentar superar, vencer os desafios, achar sempre que eu sou capaz de produzir algo a mais. Trabalho, estudo, faço faculdade. A gente está passando por isso, né? A cada dia, enfrentando preconceito, enfrentando as pessoas olhando para ti, nossa, numa cadeira. Não existe problema. Acho que o problema está na cabeça das pessoas, né? As pessoas é que fazem o problema acontecer.